Agora, analisando a Bíblia inteira, Antigo e Novo, a gente tem nossos irmãos separados. E por que houve esse acréscimo, essa retirada de livros, que houve uma cisão, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, Sim. parece que teve uma época que realmente foram retirados alguns livros, depois voltaram esses livros, né? E hoje em dia a nossa Bíblia, ela tem mais livros do que a Bíblia evangélica, que resolveu permanecer com aqueles livros retirados, né? Sim. Isso eu não estou errado. Não, tá certinho nesse ponto. E por que aconteceu isso aí? E o que isso também tem a ver com a questão da Bíblia escrita em hebraico, em grega e essas coisas lá? Sim. Então, quando nós olhamos esses livros do Antigo Testamento judaico, para os judeus, eles só aceitavam livros escritos que tivessem a inspiração de Deus, que tivessem sido escritos na Palestina e que tivesse uma autoria definida, certa. Então, esses eram os critérios para que eles olhassem para um texto, por exemplo, o profeta Jeremias. Por que eles aceitavam dentro da Bíblia judaica o livro do profeta Jeremias? Porque eles viam que nesse livro tinha uma inspiração de Deus. O livro do profeta Jeremias foi escrito, a maior parte dele, lá na Palestina, no reino de Israel. E foi escrito também no hebraico. Porque todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, é um livro que contempla todas esses critérios, essas características. E aí, lá mais ou menos no ano 300, mais ou menos, antes de Cristo, foi feito o que a gente chama da tradução dos 70. Nessa tradução dos 70, o rei do Egito, Ptolomeu II, pediu para que ele tivesse na sua biblioteca em Alexandria. Alexandria era um grande centro de estudos da antiguidade. Que ele tivesse na sua biblioteca lá em Alexandria uma tradução dos escritos judaicos em grego. E esses 72 sábios foram convocados. Eram 72, na verdade, não eram 70, 72. E eles, cada um do seu jeito, em lugares diferentes ali, fizeram a tradução de todos os livros, todos os escritos judaicos para o grego. Nessa tradução dos 70, além desses 39 livros que os judeus já aceitavam, tinha outros 7 livros que foram escritos fora da Palestina ou em grego, que são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, o livro da sabedoria, o livro de Eclesiástico e o livro de Baruque. Esses 7 livros, ou eles tinham sido escritos fora da Palestina, ou não foram escritos no hebraico, foram escritos originalmente em grego. E os judeus não aceitavam esses livros. Mas os 72 colocaram nessa tradução que eles fizeram, chamada tradução dos 70, foi colocado por completo. Além dos 39 escritos judaicos, eles acrescentaram esses 7 que eles viram que também eram inspirados por Deus. Certo. Então, só não cumpriam aqueles critérios. Exatamente, que os judeus tinham. Então, aí fica claro para nós uma coisa. O cânon, ou seja, a lista hebraica dos livros sagrados, tem só 39 livros. O cânon, ou lista grega, tem, além desses 39, 7 livros que eles acrescentaram aqui. São, inclusive, chamados de deuterocanônicos, numa segunda tradução. Certo. Deuterocanônico, uma segunda lei aí. Então, nesse cânon grego, o Antigo Testamento é completo por 46 livros. 39 mais esses 7. Então, historicamente falando, essa foi a primeira tradução da Bíblia. Foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Quando nós temos Jesus, os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs, inclusive Jesus ali, eles usam
o Antigo Testamento já dessa tradução dos 70. Ou seja, considerando os 46. Sim. Legal. Entendeu? E os cristãos, a partir de Jesus, os apóstolos principalmente, quando eles saem evangelizando por mandato de Cristo, eles vão optar por essa lista mais longa. Tá, mas aí então, assim, atualmente os judeus, eles acreditam nos 46 livros. Nos 39, Nos 39. nessa lista hebraica. Tá. Então, os judeus acreditam apenas nessa lista dos 39, Dos 39. chamada de Bíblia Hebraica. Certo. Os cristãos, desde a época de Jesus, com os apóstolos, eles já acreditavam, eles tomavam e usavam essa lista chamada de lista de Alexandria, os textos de Alexandria, onde se tem 46. Certo. Aí vem os cristãos, começam a se escrever as cartas de Paulo, certo. Os evangelhos, o Apocalipse. Então, agora nós temos mais 27 livros do Novo Testamento. Então, Isso já era uma pergunta que eu ia fazer. A gente tem mais livros no Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo Testamento. Então, no Antigo nós temos 46 e no Novo Testamento 27. Quase o dobro, né? Sim. Quase o dobro. Uhum. Tá. Mas escrito em 10% do tempo, né? Exatamente, 1.200 anos para 100, nossa. Mas por quê? Vamos olhar que para o Novo ser escrito já tem uma certa facilidade. Uhum. Papiro, mais copiadores, muito mais do que o Antigo Testamento. Isso fez com que evoluído, então isso agilizou. Tá, então, resolvido esses escritos da Bíblia Hebraica, 39 livros apenas. Uhum. A tradução grega que os apóstolos, as comunidades cristãs usavam, certo. 46, e à medida que vai caminhando o Novo Testamento, mais 27. Uhum. Tudo certo. Isso vai seguir até o século XVI, quando se tem a reforma protestante de Lutero. Quando se faz a reforma protestante, que começa ali, mas não foi exatamente com Lutero, exatamente ali que eles não aceitam essa lista católica. Eles preferem tomar o Antigo Testamento da tradução hebraica, onde tem apenas 39 livros. Uhum. Então, o que a Bíblia protestante, com a reforma de Lutero, acaba tendo? Eles pegam o Antigo Testamento dos judeus, os 39, como acreditam em Jesus, inclui o Novo Testamento. Certo. Então, por isso que a Bíblia protestante, ela tem o Antigo Testamento com 39 e o Novo Testamento com os 27. Uhum. Então, eles não tiraram os 7 livros. Eles apenas tomaram o judeu mais o Novo Testamento. Exatamente. Aquela lista. Agora a grande questão é, quem guardou tudo isso para até o século XVI, nós termos esses 39, mais 7 livros e mais 27 livros, não foi a igreja? Lógico. A igreja foi a grande depositária. Nós temos isso aqui porque isso custou sangue, noites da igreja. Então, é muito esquisito que os protestantes rejeitem os 7 livros que a Igreja Católica manteve no Antigo Testamento e aceite os 27 do Novo, que foi a própria igreja também que definiu deles estarem ali. Não, entendo. Realmente. Não, realmente faz todo sentido o que você está falando. Né? Mas que legal, que legal. Mas ficou claro? Nossa, não, demais. Ficou claríssimo. Né? Eu tô anotando, porque eu tô fazendo uma aula aqui, tô anotando. Pessoal, isso aqui é uma obra de evangelização, mas a gente, quando tem dúvida, né, a gente chama um convidado pra gente aprender. Não, é o que eu sempre falo, eu sou burro total, eu chamo alguém inteligente. Esse é o grande sacado do podcast. Então, na verdade, é exatamente isso. Então, nós temos escritos judaicos, os escritos da tradução católica, que é uma Bíblia completa e utilizada aí através da evangelização desde Jesus, e os protestantes que estão aí desde o século XVI. Certo. E um detalhe, se a gente olhar até o século XIX, aqui nosso, tinha-se traduções
de Bíblias protestantes que, por causa das grandes divisões que o protestantismo Certo. teve, eles ainda mantinham o cânon completo do Antigo Testamento, os 46. Não, Não tiraram. Eu conheço algumas vertentes evangélicas que mantêm os 46. Exatamente. Conversando assim, eles falam, não, a gente tem... Lá, Isso, Por isso que uma coisa é certa, não se pode... Isso nós estamos... O podcast... Aí eu brinco assim, eu falo assim, pô, os caras já protestaram contra Lutero, tá ligado? Porque, pô, Lutero definiu uma parada, os caras já definiram outra. Exatamente, já que essa é uma grande característica do protestantismo, essas divisões. Mas o que a gente precisa? Eu sempre penso assim, nós estamos dentro de um podcast católico. Lógico. Então, o que nós precisamos entender? Não fomos nós quem colocamos ou tiramos. Nós apenas mantivemos aquilo que os cristãos, os primeiros cristãos, já definiram como uso. E também há de se ter aí a justiça de dizer que não foram eles também quem tiraram. Quem não aceitou esses 7 livros foram os judeus. Então, Entendi. a gente precisa ser também leal, né, nas duas situações, Entendi. né? Legal.